Marca a diferença. Mercado garantido. Deixar o Brasil. Hoje em São Paulo. Dono da propriedade. A polícia cumpre 40 mil campanhas de arrecadação. Etapa da história. Da aeronáutica. Jornal Nacional. Uma perseguição policial Tiros dentro de uma favela. e a morte de uma estudante provoca revolta e mais violência em São Paulo. O vice-presidente Alencar recomeça sessões de quimioterapia. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo vão aparecer no próximo censo do IBGE. Jaqueline do vôlei de praia entra para um time internacional super exclusivo. Morre o ministro do Supremo, Carlos Alberto Direito. O governo propõe criar quase 58 mil cargos públicos no ano que vem. E na noite em que o Jornal Nacional completa 40 anos, uma repórter pioneira conversa com a gente aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite. A maior favela de São Paulo explodiu em violência nesta terça-feira. O protesto dos moradores de... E tem que a notícia chegue à sua casa enquanto acontece. O assaltante agora está tentando sair com um ônibus com a vítima no colo dele. E nós também sentimos a dor de perder um colega assassinado enquanto fazia uma reportagem. Ser repórter no Rio foi muitas vezes se sentir como um correspondente de guerra, na sua própria casa. Falar da insegurança que atinge nossos amigos, nossa família, nós mesmos. E tentar ainda mostrar as saídas, dizer que o bem pode vencer. E é perceber também a capacidade que o Rio tem de dar a volta por cima, de ressurgir das próprias cinzas e se mostrar uma cidade acolhedora, um palco da alegria, da beleza, dos grandes encontros. Um Maracanã lotado para receber o Papa João Paulo II. O mesmo Papa voltou e fez uma confissão. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Todo ano, as nossas lentes registram o grande abraço à beira-mar. Os fogos explodiram nos céus de Copacabana. E a noite em que homens e mulheres do povo viram reis e rainhas do carnaval. Tô podendo, tô mandando. E quantos encontros surpreenderam tanto quanto a união da batuta do maestro com a bateria da escola de samba. Marca a diferença. Mercado garantido. Deixar o Brasil. Hoje em São Paulo. Dono da propriedade. A polícia cumpre 40 mil campanhas de arrecadação. Etapa da história. Da aeronáutica. O Jornal Nacional faz 40 anos hoje, para ser mais exato, são 8h50. Faz 40 anos e 54 minutos neste momento. E durante toda essa semana de aniversário, nós vamos conversar ao vivo aqui na nossa bancada com repórteres que há mais tempo aparecem no JN. A convidada desta noite é Sandra Passarinho, que representa a nossa equipe da Globo Rio. Sandra, boa noite, um prazer ter você aqui com a gente, muito bom a gente poder ter essa conversa. Contar para o nosso público que você foi a primeira correspondente da Globo e que a gente queria que você lembrasse esse início de carreira e nessa área internacional lá em Londres. Antes de mais nada, boa noite, Fátima, boa noite, Bonner, boa noite a todo mundo que nos ouve em casa ou em qualquer outro lugar. Bom, olha, a Globo o Jornal Nacional era muito jovem, eu era muito jovem, o cinegrafista era muito jovem e fizemos uma empreitada juntos. Que começou realmente para valer no 25 de abril de 1974, quando estourou a Revolução dos Cravos em Portugal. Eu me lembro que aqui no Rio, naquela manhã eu tinha ido à praia cedo, voltei em casa para tomar café e de repente toca o telefone e alguém diz, olha Sandra, faz a mala correndo, pega uma muda de roupa porque nós vamos te mandar para Madrid, porque estourou a Revolução. Estourou um golpe em Portugal e a gente não pode, o avião não vai descer no aeroporto de Lisboa. E assim fomos nós, Orlando Moreira e eu e ele, nós éramos a TV Globo. Orlando Moreira, que até hoje está conosco, grande cinegrafista em Nova York, no escritório de Nova York. Super Orlando Moreira, que continua em Nova York.
Essa seria a primeira grande cobertura de que você se lembra fora do Brasil. Sim, e aí chegamos então no dia 26 em Madrid, fizemos uma repercussão com o povo fala na rua, mostrando o que os jornais diziam e também aproveitamos alguma coisa que a televisão espanhola havia feito e nós geramos esse material naquela noite da televisão espanhola. E bom... Vamos traduzir aqui. Gerou o material, significa via satélite. Mandamos via satélite. Que naquela época era uma operação complicada, porque tinha que combinar com o Rio de Janeiro, a coordenação era pelo telefone. Posso imaginar. Agora, Sandra, me permita então, você está contando como é que começou sua carreira de correspondente internacional. Tem uma imagem aqui que nós separamos, que mostra que você, não é a primeira vez que você aparece à frente de uma bancada no Jornal Nacional. Vamos rever essa imagem agora? Outras notícias do Oriente Médio com a repórter Sandra Passarinho, diretamente da nossa redação eletrônica em Londres. Uma notícia de Jerusalém. O gabinete israelense formalizou hoje a aprovação de um tratado de paz com o Egito. Que coisa, hein, Sandra? Ali já enrolou, não, aquilo. Alguns anos após termos ido Orlando Moreira e eu nessa saga, mas emocionante realmente para uma dupla jovem, é que foi inaugurado o escritório em Londres. Nós ficamos uns 2 ou 3 anos trabalhando em casa, trabalhando no escritório da UPI em Londres e viajando sempre que necessário. E o escritório, a partir de um determinado momento, o escritório em Londres, a partir de um determinado momento, ele decidiu que nós faríamos dali uma ancoragem para informações que aconteciam em outros lugares. Correto. Como vigorou durante muitos anos o jornalismo da Globo, exatamente. E às vezes, essa eu acho que foi gravada no estúdio da ITN House. Eu queria esclarecer também para o público, Sandra, lembrar o seguinte, algumas das imagens desse início de carreira da Sandra aqui... A Revolução dos Cravos, por exemplo. Exatamente. Foram perdidas essas imagens nos umas imagens para mostrar, aí estão, e que se perderam do incêndio de matérias, 1976, um pouco da história. Matérias perderam-se, todas as matérias da Revolução dos Cravos e o decorrer, tudo que aconteceu após aquele 25 de abril, que foi muito interessante. Também, em 1976, tivemos a felicidade de cobrir um outro grande evento internacional, que foi a morte do Franco, e o início do processo de redemocratização na Espanha. Dois momentos importantíssimos na Península Ibérica. No mundo. Eu, como jovem repórter, me senti, recebi essas duas matérias, essas duas tarefas como bênçãos da vida, porque o que poderia ser mais interessante? Olha, então vamos lembrar, lembramos aqui dois momentos históricos graves, políticos, né, da Península Ibérica, da Espanha, Portugal, mas a gente tem também aqui uma imagem que mostra um momento mais pitoresco, digamos assim, da sua carreira, que é esse aí. Olha a Sandra Passarinho ali, tentando chegar perto do príncipe Charles. Não dava mesmo, não. Mas olha, tinha uma frase nessa sua empreitada aí que você, parece que o príncipe dizia que já conhecia você de algum lugar. Ele já me conhecia dos outros dias dessa viagem em que eu ficava atrás dele. Eu sabia que seria muito difícil ele falar, mas não custa. Né? Tem que tentar, né? Eu acho que tem que tentar. E às vezes, numa dessas, você obtém uma declaração interessante. Sandra, eu quero agradecer em nome não apenas dos profissionais do Jornal Nacional, mas de todo o público brasileiro a sua presença. Você é uma figura que faz parte das nossas vidas profissionais. Você foi uma estimuladora das carreiras de muitos dos profissionais. Muito obrigada Boa a vocês. Noite. E olha, antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, nós vamos voltar ao vivo para São Paulo, porque o repórter Alan Severiano está acompanhando aquele protesto de moradores na favela de Heliópolis. Alan, quais são as últimas informações que você tem daí? Obrigado, Alan. Na verdade, o Alan Severiano continua então acompanhando essas informações e o Jornal Nacional está terminando aqui, mas você vai ter outras notícias e informações sobre estes eventos logo mais no Jornal da Globo, depois de Profissão Repórter. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.